Olá, amigos do Missão Educar. Estamos mais uma vez com vocês aqui na UP TV para mais um programa onde seja a principal educação. Participe. Aí na telinha sua na UP TV, você tem um campinho para participar. Entra aí, faz a sua pergunta, manda a sua opinião, a sua notícia também sobre educação, nós queremos sim, mande para nós e coloque seu e-mail para a gente poder depois também interagir com você, ok? Hoje o nosso programa vai falar de um tema muito importante, que é a participação da família do estudante na sua vida escolar e na educação como um todo, ok? E para abrilhantar esse tema com a gente aqui, o nosso especialista é o professor Liceu Moreira. Professor, tudo bem? Tudo bem. Um assunto como esse, próximo de umas férias antecipadas que nós vamos ter a partir de junho, eu creio que seja bem propício a gente falar não apenas desse aspecto, mas de um noticiário que ganhou de novo os veículos de comunicação novamente, essa questão do bullying, do caso daquela menina que foi espancada dentro de uma escola, e isso volta à tona. Nós precisamos tratar desse assunto com seriedade, falar disso sobre um outro ângulo, não tratar mais o bullying como uma coisa da violência, sabe, Serrano? A gente precisa começar a mudar o enfoque, porque a gente está personalizando a violência, dando a ela um nome e retirando como se fosse a responsabilidade de todos nós. Talvez o nome violência para nós brasileiros, para os nossos irmãos de língua portuguesa, seja mais realista do que a palavra bullying, né? A violência pesa mais. Bullying, não, é violência mesmo. E mais, nós falamos de inclusão há alguns programas atrás, não é? Então, qualquer prática de violência, ou de violência mental, física, psicológica, né, o bullying, é uma maneira de exclusão, né, professor? Não é nem só o fato de a gente pensar como um fator de exclusão, mas vamos pensar assim, nós vamos falar da corresponsabilidade dessa estrutura da família. Então aqui, relembrando aquilo que eu falo da pedagogia henriquiana, porque assim como cada um estuda e aprofunda os seus estudos em uma vertente, a minha é a do professor Henrique José de Souza, qual é o meu mestre mesmo, e aí foi de onde eu tenho tirado. Então nós temos que começar a falar assim, onde ele aborda uma questão de uma tríade. E essa tríade ela está um pouco caótica, ela não está em equilíbrio. Essa tríade é família, escola e sociedade. Se a gente for analisar, Serrano, com profundidade hoje, nós fazemos um diagnóstico muito fácil, eu não sei porque que o pessoal fica numa elucubração mental, dando nomes e nomes para uma série de coisas, nós vamos ficar especialista em violência. Ao invés de nós ficarmos especialistas em amor e sabedoria, nós falamos da causa, do efeito e não corrigimos a causa, ficamos apagando o incêndio. Então, essa tríade, que como você começou o programa hoje, nós temos que abordar e aprofundar nessa questão, dessa temática, dessa corresponsabilidade. Os três são corresponsáveis pelo que está acontecendo. Sem dúvida. Não é um produto da escola, não é um produto da família, não é um produto da sociedade. Não adianta dizer que uma sociedade é violenta. A sociedade é violenta, eu sou essa sociedade, eu faço parte dela. Eu faço parte de uma família que compõe essa sociedade. Sem dúvida. A sociedade ela é composta, assim como o organismo humano tem a célula para formar o órgão e os órgãos para formar o organismo, a sociedade também tem o indivíduo para formar a família para formar a sociedade e a sociedade para formar o que é uma raça no termos não apenas de Brasil, mas em termos mundial. E nós estamos personalizando. Então é o seguinte, o bullying. Então assim, onde é que está o bullying? Sabe, como se fosse um sujeito que a gente tem que procurar e ninguém sabe onde ele está, porque nós estamos falando assim, o bullying, porque o bullying... Nós não estamos falando das pessoas. E mais do que isso, o que nos interessa ficar falando mais ainda sobre as questões do bullying, no sentido de que ele é uma expressão de uma violência, que ele é a expressão de uma inversão de valores? Ou será que nós temos que falar exatamente o contrário disso? Como combater o bullying sem gerar mais violência? Através do quê? Através de um convite a ver assim, como família, como escola e como sociedade, e que nós somos os três ao mesmo tempo, podemos dar a nossa parcela de contribuição. E temos que dar, né? Temos. A gente vê exemplo, eu falei para você, na viagem para Angola,
como é que eles usam para dizer para você muito obrigado, com licença. E essas palavrinhas estão faltando novamente nos meios mais requintados. Hoje não tem mais isso não, nos meios mais requintados. Então, com isso, professor, o senhor me dá uma oportunidade de tocar num outro assunto que talvez seja a tônica do nosso programa de hoje, que é a diferença entre educar e instruir. O que a gente vê hoje é muita gente usando a escola para educar o filho que ele não educa. Uhum. Né? Então a escola é como se você mandasse falar, olha, se vira, transforme meu filho num cidadão. Muito bom. Não é? Acho que aí você já colocou então do princípio que o professor Henrique José de Souza, quando ele define ou coloca lá, ou melhor, eu digo sempre assim, de acordo com a minha interpretação, então qual é o papel da responsabilidade da família? A família tem como responsabilidade educar. Através do quê? Do amor, do carinho, através dos limites, da ética, dos valores, da disciplina. Este é o papel da família. Isto, na verdade, é que é educar. O papel que corresponde à escola é o que você colocou a outra palavra, instruir. Instruir. O papel da escola é desenvolver a inteligência através da instrução. Sim. Então é como se fosse mais ou menos assim. Em casa é o capital emocional, o capital moral, o capital ético. A escola é o capital intelectual. Sim. E a sociedade é o capital da vontade, o capital do trabalho, o capital da realização, que vai ser colocado em prática essas três coisas. Então, educar é uma coisa e instruir é uma outra. Apesar que hoje a gente usa o termo educação, mas educação é de um sentido mais amplo. Sim. Né? Mas, na verdade, a gente até pode colocar educação dentro de casa, na escola e na sociedade. Claro, claro. Dentro de casa tem-se uma educação de valores, de ética, de moral. A escola pode ser uma outra educação através da instrução. A sociedade dá uma outra educação através do quê? Através do trabalho que o indivíduo vai colocar em prática aquilo que ele aprende na escola, aquilo que ele aprende na família. Sim. Valores de ética e moral. É mais ou menos assim. Competência afetiva dentro de casa. Competência cognitiva no ambiente de escola. E depois, dentro da sociedade, na empresa onde nós trabalhamos, entra a questão das múltiplas competências. Então, professor, uma coisa que me incomoda um pouco é o seguinte. Eu fui para a escola com 7 anos. No meu tempo, quem ia para a escola com 6 anos era privilegiado, ia para o jardim da infância, que era pago, não havia. Se havia na escola pública, era em algumas regiões só, mais privilegiado e tudo mais. Hoje a criança vai para a escola com 1 ano e meio. É verdade. Não é? É verdade. Então, eu já fui para a escola. Leva a barriga para a escola. Eu já fui para a escola sabendo escovar os dentes, sabendo ir no banheiro sozinho, sabendo um monte de coisa. Eu fui meio que educadinho para a escola já. E eu tinha que ter um comportamento na escola muito bom, porque minha mãe era rigorosíssima. Se ela soubesse qualquer reclamação de mim, eu ia me ver com ela. Hoje a criança é levada com 1 ano e meio, 2 anos para a escola, ela é realmente colocada num lugar lá para ficar lá. Né? E ainda bem que nos últimos anos o pessoal se desenvolvendo, aproveitando a estada da criança de 1 ano e meio numa creche para educá-la. Deixamos de ter uma creche como depósito para crianças, para começarmos a termos uma escola. Sim, mas a minha pergunta faço para o senhor. Nós deixamos de ser um depósito, a creche, depósito de criança? Isso é verdade. Agora, será que os pais perceberam isso? Será que para os pais a creche já é uma escola ou é um depósito de criança? Nós temos as duas coisas acontecendo. Então, quando você diz assim, não vai demorar muito e nós vamos ter aquela condição assim, a barriga vai para a escola. A criança não vai lá para a escola mais com 4, 5, 6 anos de idade. A criança hoje está indo com recém-nascido, que são os berçários, então uma série de coisas. Que, obviamente, em alguns lugares isso tem sido melhorado bastante. Daí onde vem assim, se for pensar na educação, onde é que nós temos que investir? No ensino infantil. Se eu for pensar dentro de casa, onde é que eu tenho que investir? Na base do desenvolvimento da formação da personalidade, que se dá aí por volta dos 5 até os 7 anos, a grande responsabilidade. Agora, para alguns pais, para muitos pais, que aliás, eu até vou dizer uma coisa,
vou dizer um recado para os pais. Nada de sentimento de culpa. Nós temos só que simplesmente corrigir uma coisa que não está caminhando direito. É assim, se nós erramos e falhamos em algum momento, nós não temos que nos culpar e nos punir, porque o erro já foi um erro. E se eu me culpo em cima desse erro, eu pioro ainda. Então não é jogar a culpa em cima dos pais, não é jogar a culpa em cima de ninguém. É apresentar propostas de solução. Uma proposta que eu apresento é assim: acompanhe o desenvolvimento de estudo do seu filho na escola. Não precisa 24 horas, não precisa ir em todas as reuniões da sua escola, mas chega em casa, você tem 5 minutos para o seu filho, esses 5 minutos vai valer as 24 horas, as 12 horas, as 10 horas, que você não pode estar ao lado dele porque você tem atividades. E ele vai entender, na medida em que você for falando para ele gradativamente, de que as suas responsabilidades, que você trabalha, que não teve aquele tempo com ele, ele vai entender, porque aqueles 5 minutos vão ser 5 minutos de amor, de carinho, de respeito, e ele vai se sentir acolhido, porque ele vai saber que você vai voltar à noite, 10 horas da noite, mas vai ter 5 minutos para ele. E a criança vai capaz de entender isso. Quando for no final de semana, pega a bola e vai jogar com ele no corredor. Vai jogar na área, na cozinha, em qualquer lugar, arruma um espaço, leva para o parque. Não é questão do tempo de permanência. É a qualidade de permanência de ficar com o seu filho. Senta com ele 1 minuto, dá um passeio. Você vai ver como isso muda radicalmente a relação sua com o seu filho. Eu até quero aproveitar a oportunidade para mostrar 2 livros do professor, né? Um deles, que é a Companhia de Pais e Filhos, né? Ilimitada. Companhia de Pais e Filhos Ilimitada. Vamos aí ajustar para ajudar o nosso câmera a pegar esse livro, né? Olha, está aí. O professor vai dar uma palavrinha para a gente sobre este livro já. E também ele está falando agora há pouco de bullying, né? Então ele tem aqui um livro, um grande sucesso, inclusive, que tive o prazer de ser um dos prefaciadores, né? Que é um livro seríssimo, né? Porque o bullying está em todo lugar. Não precisa procurar o bullying, não. O bullying está em todo lugar mesmo. Então, professor, a gente agora tem a seguinte questão. Quando a gente pensa no que o senhor falou agora, eu vou ter 1 minutinho para o meu filho, 5 minutinhos para o meu filho. E eu penso assim, como é que alguém tem a capacidade de deixar o seu filho pequeno numa escola, meio-dia ou o dia inteiro, e não conhece essa escola, não vai nessa escola, não sabe como essa escola funciona, não sabe se essa escola, as instalações, se não tem nenhum perigo, algum risco, um piso liso, um problema qualquer lá, uma escada, não conhece professor, não conhece ninguém, ele põe lá, ufa, cumpri meu dever, deixei meu filho na escola, agora vou trabalhar. Aí é depósito. Não é? É isso que eu estou falando. Isso é um depósito, isso é como é que eu me viro, como é que eu me livro de uma situação. Mas o que eu quero voltar a enfatizar aos pais que assistem o nosso programa, aos professores, é que nós precisamos erradicar dessa cultura que faz parte do inconsciente coletivo, que é essa questão da culpa. Sim, né? sem dúvida. Aí porque gera um sentimento de culpa para o pai, gera um sentimento de culpa para o professor na escola, que não dá conta do recado porque a família não está fazendo a sua parte, gera um sentimento de culpa para quem administra, gera um sentimento de culpa começamos todos a se sentir incompetentes. Para que serve a culpa? Para nada, né? Não, mas ela não está servindo. Agora, ela pode servir para uma coisa. Vamos fazer a transformação dessa culpa. Vamos mudar esse sentimento de culpa para um outro sentimento que ele vem junto com a razão, que se chama responsabilidade. E que se chama, quando se trata da família com a escola, corresponsabilidade. A hora em que eu coloco essa palavra no lugar, eu retiro do componente da culpa esse excessivo sentimento de incompetência, de ter falhado, de não ter dado conta do recado, enquanto que quando eu chamo de corresponsabilidade, eu coloco ali a razão. Onde na corresponsabilidade eu não procuro bodes expiatórios, eu não procuro culpados. Eu quero saber quem pode me ajudar, como eu posso ajudar. Criticar é fácil, mas o fundamental e importante é você apresentar sugestões para resolver o problema da culpa ou da corresponsabilidade. Então, professor, quando você fala de corresponsabilidade,
eu imagino que há um diálogo. Se é corresponsabilidade, O né? diálogo, ele O exige. diálogo entre a escola e a Que família. é compreensão. É, Prender, empreender, trabalhar e fazer as coisas juntos. sim, sim. Compreender. Então, isso há uma necessidade realmente premente de que isso seja compreendido. Perfeito, então. Aí tem que haver diálogo entre a família e a escola, ou seja, contato, visitas, né, etc. Feedback, né? E porque, às vezes, a mãe e o pai observam coisas na criança em casa que tem origem na escola e o professor também, ao contrário, pode observar coisas na escola que têm origem Uma das coisas que você na está família, falando, não é isso? isso daí, Serrano, que você está falando, por exemplo, eu tenho acompanhado através do Facebook algumas colocações, uma postura dos grupos de educação de Moçambique, de Guiné-Bissau, de Angola. E eu estou percebendo ali um posicionamento deles com relação à educação infantil. Sabe, um grupo que está tratando dessa questão fundamental. Eu até postei alguma coisa lá para eles e dizer, como eles têm assistido o nosso programa, dizer para eles, esse programa está aberto para receber essas contribuições que venham de fora também. Porque se lembra quando eu falei para você que lá em Angola, você entrar numa escola, os alunos se levantam, que quando nós estávamos naquele congresso, quando entrou a autoridade, todo mundo se levanta. Não se levanta porque é obrigado, porque está submisso, não. Você levanta por educação. Eu reconheço. Hierarquia. O universo tem hierarquia de ponta a ponta. O Criador tem hierarquia. Verdade. Nós não temos. Tudo tem lei, tudo tem regra. Tem regra para você entrar em um clube, tem regra para você andar no Em trânsito. todo lugar. Tem regra para você entrar dentro Até de na uma sua casa igreja. tem Em regra. tudo. Aí é que está. Por que não podemos ter regra dentro de casa? Sabe? Por que não pode ter uma Vocês constituição não da podem chegar em família? casa com o sapato cheio de barro e entrando lá porque... Tudo bem, sobre esse não é? aspecto. Não, mas é um item. é a entendeu? constituição um item, da família. É um item, né? Por que a família não pode ser ter a sua própria Tem que ter. Constituição? Tem que ter. Então, de aspecto de valores, de cultuar esses valores, né? Então, professor, aí, saindo um pouquinho dessa parte de creche, já da escolinha, né? Aquela fase que a criança já começa a fazer rabisco, as bolinhas dele lá, começa a ter deveres para levar para a escola, pronto, um trabalhinho, alguma coisa, né? Então a gente sabe, tem muita criança que não faz, e aí, de repente, a professora reclama na agenda e a criança não mostra a agenda para a mãe, né? Eu até já ouvi falar de crianças que assinam pela mãe, tentam fazer uma assinatura pela mãe, como se a mãe tivesse visto, né? Adoro criança por essa criatividade. Viu? E aí a professora acha que os pais não estão nem aí. Né? Aí entra Enfim, então, né? Quer dizer, por que então, que a criança onde a faz família entra, né? Peraí, por que a criança faz isso? Olha, aqui se trata de dizer o seguinte: todo ser humano traz dentro de si o seu potencial. Cada um ser verde, aquela estrelinha veio para brilhar naquela família. Olha, ela traz tendências positivas e traz tendências negativas que são dela. Agora, a estrutura e o modelo parental vai dar a ela dois novos conteúdos. Um conteúdo de aprendizagem, de cópia, que ela vê por imitação, aprende. E desde pequenininho, ela vai crescer. Ela vai estar aprendendo onde? Com os seus tutores. Quer seja pai, mãe, ou tio, avô, quem tiver sob a responsabilidade dessa criança. É óbvio que ela vê coisas que são feitas em casa, se ela repete na escola, e aí sempre assim, aprendeu na escola, nunca elas aprendem dentro de casa. Então, quando a criança traz e apresenta uma atitude como essa, ao invés de nós pais chegarmos criticando a criança, eu acho que era o momento de pegar e sentar, o que aconteceu aqui? De onde é que ela copiou? Como é que ela saiu para fazer isso? Por que ela está com medo de dizer que esse foi o trabalho dela, que a professora fez isso? Então ela está com medo. Se ela está com medo, ela pode estar entrando dentro da tríade da neurose desde pequenininha, que vai associar o medo, a raiva e a culpa. Então, ao invés de... Esse ser não está maduro o suficiente. Ele não está preparado neurologicamente, nem emocionalmente, nem fisicamente, nenhuma delas, para responder a determinadas coisas. É por isso que eles precisam de tutores. Se são tutores, tem que ter um pouco mais de maturidade e não agir de uma forma tão impúbere quanto o próprio impúbere. Porque ele já é impúbere. Agora, eu como pai, o outro como a mãe, vai reagir a uma situação dessa com impuberdade, então o que nós temos ali?
Então, temos 2 adultos ou 2 crianças? Mas é que eu volto a falar do contato, né? Porque se deixar por conta da criança, ela ficar no meio e ela fazer esse contato, pode haver muita falha, né, professor? Tá certo? A Então, intermediação, tem que haver, né? mas por isso que é a intermediação. A escola, ela existe para cumprir uma finalidade de um complemento de informação e formação também, né? A escola não só informa, ela forma também. Então, ela desenvolve, ela possibilita com o estudo, com o ensino, ela possibilita desenvolver o próprio caráter, melhorar. Tem uma série de coisas que a escola faz que dentro de casa também se faz. Mas se não há um diálogo, se não há uma via de mão dupla entre a família e a escola, o que você pode esperar que a criança possa fazer? A criança está exatamente aí no meio do caminho. Ela é o próprio recheio. Tenho do lado a escola, tenho do lado a família e tenho no meio o aluno. Esse aluno que é impúber, que não está preparado para uma série de outras coisas, precisa exatamente de quem? Alguém lá que está ensinando e alguém aqui que está acompanhando, dando suporte afetivo, emocional à família. Então não dá muitas vezes para... É fácil a gente pegar e jogar para cima da criança. É fácil dizer que a criança é isso, que a criança é aquilo. Modelo independente de que ela traga as suas coisas, que a gente já percebe de pequenininho, ou que cada um traz daquilo que é realmente dele. Nem tudo, tal qual o pai, tal qual o filho. Não é tudo. Isso é apenas uma forma de se expressar. Mas o meio é que vai lapidar o caráter. Professor, a partir de que idade a gente tem que colocar para a criança que ela tem responsabilidade nessa tarefa de estudar, de cumprir deveres, de ter disciplina escolar? Desde quando ela está na vida intrauterina. Tá? Aí perguntaram uma vez assim para mim, professor, quando é que você acha que abrem as janelas da aprendizagem, das múltiplas inteligências? Eu falei, mas nunca nasceu fechado. A criança nasce com todas as janelas abertas para o mundo. Aí o nosso meio começa a fechar. Não pode isso é feio, isso é aquilo. Vai fechando. Então, no fundo, bem pegando a criança da aprendizagem dela, é vida intrauterina. E depois que nasce, não pensa que está ali que é uma coisa. Não é uma coisa, não. Outro dia eu estava vendo uma postagem no Facebook, um menininho de um amigo meu lá, do César, lá de Garanhuns, lá, o olhinho aberto. Ele fez uma foto do 3º dia com a criança com um sorriso nos lábios. Pô, como é que eu vou falar que essa criança não está aprendendo? Sem dúvida. Ela está aprendendo naquele momento. Porque eu perguntei isso porque eu acho que uma coisa é o pai ajudar a criança a se organizar, a aprender, dominar o tempo para poder cumprir suas tarefas, né? Separar a hora de brincar, ou de estudar, dividir o dia de uma maneira que a coisa funcione. Outra coisa é o pai fazer lição para a criança, né? É o pai, chega em casa às 9h30 da noite, a criança não fez nada. Aí, para não ter problema, ele vai lá e, sabe, faz. Quer dizer, a participação do pai também tem essa. Tem os pais que não participam nada e os participam demais, né? Não. Aí vamos ver, lei de polaridade. Nem 8 e nem 80. Chega um momento assim que não é os pais fazerem a lição pela criança, pelo seu filho. Mas também não é abandonar totalmente, não saber nem o que está acontecendo, não foi à escola, não acompanha. Nós precisamos acompanhar os nossos filhos no processo de ensino e aprendizagem. Porque depois a sociedade, da qual ele vai sair para procurar um emprego, eu fui gerente de recursos humanos, e como psicólogo, quando a gente fazia entrevista, e até hoje é assim, vai se avaliar, não é só a competência cognitiva, vai se avaliar também a competência afetiva. E a competência afetiva é a da relação dele com a família, da relação dele com os filhos, da relação dele com os pais. Pô, isso é avaliado. Então, é o nosso papel, afinal de contas, não existe em lugar nenhum que eu conheça que esteja escrito descrição de pai, né? Cargo, pai, mãe, não está escrito. Mas não precisa. Não precisa, é inerente. Pegamos o princípio do professor Henrique, eu acho que é o suficiente. O bem, o bom e o belo, pensar, sentir,
agir. Então, antes de falar com o nosso filho, vamos pensar, ouvir a ele, ouvir a escola, e aí tomamos uma decisão. Aí vamos agir. E passamos isso pelo crivo do nosso coração. A doutrina do coração é pensar pelo coração. A doutrina da mente é você sentir pela mente, sentir através do cérebro. Os dois estão em equilíbrio. Aí eu vou lá e tomo uma atitude. Senão, de repente, o pai ou a mãe estão, digamos assim, aceitando tudo que a criança traz, mas não ouve o outro lado. Meu filho nunca... A criança não é mentirosa, a criança tem uma fase dela até os 7 que é um mundo da fantasia. Então, a tendência a exagerar, a fantasiar mais o que aconteceu. Aliás, eu diria assim, elas são muito bem politicamente falando, que elas supervalorizam o fato que aconteceu, conta para o pai um negócio desse, faz uma coisa desse tamanho. Aí os pais, por sua vez, têm que permitir que isso passe por o crivo da razão e do coração, para depois ele tomar uma atitude, para depois ele fazer alguma coisa com a escola. Que beleza fazer com que isso aconteça, porque nós teremos uma escola, que nós temos do lado um professor por qual essa criança transfere todo aquele lado afetivo que é do pai e da mãe, é transferido para o professor em sala de aula. Verdade. Se não acontece, não tem aprendizagem. Nós temos aqui uma participação, professor, que é da Ana Lima, do Morumbi, São Paulo. Muito obrigada pela participação, Ana. Ela diz assim: parabéns pelo programa. Eu tenho um filho, ela tem 2 filhos. Um filho está na 9ª série e outro filho está no primeiro do ensino médio. Ela disse que eles dois estão vivendo 2 realidades muito diferentes e ela gostaria de saber como deve fazer para não ter problemas disciplinares deles nas suas respectivas escolas. Ana Lima, daqui a pouquinho responderemos. Nós vamos agora colocar no ar, para o professor comentar, 3 vídeos da estrada de Angola em janeiro, né, que os nossos amigos angolanos, aí, os moçambicanos também, todos os irmãos de língua portuguesa podem acompanhar, porque é um trabalho fantástico. Na volta, depois, então, desses vídeos, o professor vai te responder a pergunta. Ok, Ana? Muito obrigado. Então, nós vamos agora pedir para a nossa técnica para colocarmos o primeiro vídeo de Angola e aí depois, na seguida, o professor vai poder explicar para nós do que se trata, ok? Meu nome é Mariano Jacinto Cachipe, funcionário da Direção Provincial de Educação. Estou aqui a coordenar o grupo de atividades para o 2º Congresso. De facto, é com muito gosto e prazer que eu tenho de falar com o Dr. Disseu acerca da atividade que está sendo desenrolada aqui desde ontem. Portanto, é uma equipa muito forte e isto demonstra a nossa relação Angola-Brasil e especialmente com o Instituto Professor Serrano Freire, que tem estado a contribuir na melhoria da qualidade de ensino em Angola, em particular na nossa província do Namíbia. Portanto, nós estamos gostando muito a entrega, o gosto, a forma como nossos preleitores estão a passar a informação, a trazer a novidade e uma mais-valia para o professor do Namíbia. Portanto, nós gostamos dos temas preferidos pelo Dr. Serrano, o Dr. Disseu, portanto, a Paloma, e neste momento a Jane, que está dissertando um tema muito concorrido. De facto, é muito bom nós termos estas atividades, especialmente esta cooperação a nível da educação com o Instituto Serrano Freire. Esperando que não termine por aqui, não é? Que acordos futuros possam ser celebrados com o Instituto Serrano Freire, com vista a podermos enviar para o Brasil nossos colegas, com vista a ser treinado e esperando que temos sempre esse intercâmbio entre o Brasil e Angola, especialmente com os professores da província do Namíbia. E eu fico muito satisfeito a forma como esse trabalho está sendo desenrolado, numa paz muito boa, muita amizade, muita harmonia e toda a felicidade está neste lugar, no ensino Namíbia, que é o ensino teatro. Portanto, está todo ele cheio, com um ambiente fabuloso, com professores todos alegres, com muita expectativa de mais aprendizagem. Ok, professor, muitíssimo obrigado pelas suas declarações. Obrigado. Tem no ar mais algum? Não, vamos ter posteriormente, né? Tá certo?
Mas então, para Não, não... mas até pra ilustrar ficar fácil. rapidamente falar isso daí. O que está acontecendo em Angola? Está acontecendo lá aquilo que nós estamos falando aqui. E um abração para o pessoal. E lembrar que o Serrano está lá agora em Cunene. Ah, tá lá. Cunene é Serrano pertinho Freire. ali, né? Lubango, Cunene e Namibe. São 3 províncias muito próximas da outra. Ele está lá agora. Então você vê, essa é a própria, pelas palavras dele, você vê assim, a preocupação com o ensino de base. Sim. Daquilo que nós estamos falando. É. A preocupação deles está muito grande com essa questão dos pais, com essa questão da proximidade, da participação. Mesmo assim, não quer dizer que, por isso lá, por uma recém-crise que eles passaram, não significa que isso é 100%. Não, eles vivem esse mesmo, mas estão investindo nesse segmento da educação e trabalhando muito lá na base. E dessa base, para trabalhar na base, é obviamente preparando os professores, porque a gente quer trabalhar a base da criança sem preparar aquele quem trabalha com ela. Correto? É a educação continuada, é um grande esforço da parte deles trazer educadores brasileiros, né, como foi o seu caso, para poderem aprimorar lá, aprender um pouco com a gente, porque nós temos um tempo como país maior que o de deles. liberdade um pouco maior, né? É verdade. Mas tem assim, inclusive um dos grupos de Angola, eu trabalho exatamente essa questão da infância. Exatamente. Né? Isso é fundamental. E nós temos mais um vídeo, então, que também pertence ao 2º Congresso Centenário da Educação de Angola. Estou aqui nesse momento agora com o professor Benjamin Vambano, que ele é de Bibala, daqui da província do Namibe, e é um professor de Química, que vai dar o seu depoimento. Ok, estamos aqui a participar no 2º Congresso Internacional de Educação do Namibe, promovido pela Direção Provincial da Educação, na pessoa do gestor de Sua Excelência, Dr. Pacheco Francisco, em parceria com o Instituto Professor Serrano Freire. De facto, é uma segunda experiência que nós estamos aqui a beber desses excelentíssimos professores. Já estivemos o ano passado com belíssimos apresentadores, a Gabriela, a Paloma, o professor Fábio, e desta vez o senhor professor Serrano Freire brinda-nos com grandes professores, que é o professor Dirceu, a professora Jane, e de regresso outra vez para Angola, particularmente na MIB, a professora Paloma. Estivemos bem há pouco tempo a apresentar ou assistir à soberba apresentação do professor Serrano, que fez uma abertura excelente, falou de um tema bastante importante para os professores. Logo, bem há pouco tempo, estivemos com a professora Paloma, falou-nos de um tema também brilhante, deu-nos várias motivações e todo mundo orgulhou-se e estavam a invejar até aqueles que não têm a profissão de professor. De facto, todo mundo levantou e gritou bem alto, vale a pena ser professor. São experiências bastante importantes e é pena, né, que apenas 2 vezes por ano queríamos, se calhar, ter essas experiências semanalmente, quizá, mas estamos também prometendo que os conhecimentos que cá estão a transmitir-nos, de facto, nós exercitaremos de modo que esses conhecimentos não passam apenas pela prática, pela teoria, e também pratiquemos com um único objetivo, a melhoria da qualidade do ensino na província do Namibe. Muito obrigado, professor Benjamin. Então, esse professor, o senhor dizia para mim que é professor de Química, né? É o professor de Química e, na verdade, um grande abraço ao Benjamin, porque, na verdade, foi o primeiro a me colocar no Facebook antes de eu viajar. E eles estão fazendo uma verdadeira corrente lá em termos desse grupo, de um grupo de estudo que eles têm, de compartilhar conhecimento, que você viu até postado no Facebook. A gente vê lá a participação do Laurindo, a participação do Jorge, do Amindo, do Abias, do Daniel. E aí eu aproveito a oportunidade, a gente começou meio correndo esse programa, né? Nós temos o nosso grupo de Missão, o professor está falando do nosso grupo de Missão Educar. Nós temos o grupo de Missão Educar no Facebook. Entre lá, verifique, acompanhe, participe, mande sua notícia, sua opinião para a gente, seus recados, né? Como nossos irmãos da África já estão fazendo, né, professor? E eu aproveito para engatar a pergunta aí, quando ela fez a diferença entre os 2 filhos, um na 7ª e na 9ª, não é isso? Um na 9ª e um no primeiro ano do ensino médio, né? Ela já está com outra preocupação. Ela já é preocupação disciplinar. O problema é uma fase de transição. Isso é uma coisa que a educação ainda
não resolveu. Nós temos algumas fases de transição, termina o ensino fundamental, quando vai para o ensino médio, há uma ruptura drástica em relação ao que vinha acontecendo em relação a outra. Aí será pior é a ruptura anterior, né? Aí depois, quando termina o ensino médio também, há uma ruptura quando vai para a faculdade. Mas não tem segredo nisso. O cara tem que fazer é acompanhar o seu filho para saber como é que está indo o processo dele na escola, as suas dificuldades. Nós podemos sintetizar tudo isso numa única palavra: diálogo. E, como eu disse, não precisa o dia inteiro. Dispense 1 minuto para o seu filho. Durante o dia você vai ver quanta coisa se é possível fazer. Eu imagino que é porque 9 anos é de idade, mais ou menos, professor, na nona série. A nona série vai dar que aí 12, 13. E outra até 14, né? 12, que 13, é a fase 14. Dos aborrecentes. então, Aquela fase, né? Que todos os pais reclamam, mas né? Aí, então, começa a dar rebeldia. Agora vai o meu recado. As companhias, né? Agora vai o meu recado para aqueles todos, para nós que dizemos, eu não gosto de falar, mas para todos nós que dizemos de aborrecente, quando os adolescentes estiverem chamando nós de envelhecente, nós não temos que achar ruim. Porque fica envelhecente, chatense e uma outra série de outras coisas. Da mesma forma, se nasce dependente e se morre dependente. Então, acho que as duas grandes vertentes, o jovem e o velho, têm que se unir para dar ao nascimento de uma terceira coisa, que é a aprendizagem. Perfeito. Okay? Perfeito. Mas você falou que tinha um terceiro vídeo? Nós temos um terceiro vídeo também de Angola. Vamos chamar lá, então, a nossa técnica vai colocar agora. Estou aqui conversando com o professor Feliciano Agostinho, da província do Namibe, que tem um cargo de inspetor provincial na área da educação. Obrigado. Eu tenho uma boa percepção neste congresso, que é o segundo da nossa província. De facto, nós estamos aprendendo, digamos assim, estratégias para nós aplicarmos, portanto, nas salas de aulas, ou os professores também aplicaram nas salas de aulas. Pensamos nós que estas estratégias vão renovar, digamos assim, esforços daquilo que os professores aqui na província de Namibe têm feito. E, no entanto, pensamos que este congresso é bem-vindo à nossa província, é bem-vindo porque nós vamos aprendendo cada vez mais para que tenhamos, portanto, um ensino de qualidade. Ok, professor Agostinho, muito obrigado pela sua participação no programa APTV Missão Educar. Obrigado. É bom a gente ser repórter de campo também de vez em quando. Aprende muito, eu acho que até hoje eu ganhei muito, que eu falei na época para o Serrano, eu não estou preocupado com o aspecto social financeiro, mas o que eu ganhei de experiência, isso é insubstituível, é impagável em qualquer lugar, porque eu considero experiência. Outros são detalhes, mas eu aprendi muito e mais do que isso agora, ampliando esse contato com eles através da TV, do nosso programa, através agora, entrando em Moçambique, entrando em outro, vamos entrar com todos os países da língua portuguesa e os países da língua espanhola, e nós vamos ampliar esse programa Missão Educar para o mundo todo, porque assim como outros que falam outras línguas também poderão ter acesso e inclusive a contribuir com a gente. Não importa, então, porque muita gente fala o inglês, mas fala o espanhol, fala o português, ou não fala o outro, e entende. Sem dúvida, sem dúvida. Bom. Então, é só um alô para o pessoal de Angola, do segundo Congresso Internacional de Educação, onde o professor esteve lá, e ele que colheu essas imagens, que nós já transmitimos hoje, algumas entrevistas anteriores, que algumas entrevistas, por uma questão do local onde elas foram feitas, havia muito barulho em volta. E não ficou audível. Nós não conseguimos ouvir a pessoa, o entrevistado falando. Nós temos algumas entrevistas que nós não vamos colocar no ar, porque por impossibilidade de se entender. Mas a gente, depois, quem sabe, pode até contratar essas pessoas, fazer entrevista por Skype, por algum outro através dos modo, nossos amigos né? do Face lá, eles podem pedir, comuniquem isso aí. Mandem fotos, mandem vídeos. E nós queremos que vocês mandem mais material para a gente, daí de Angola, de Moçambique, de São Tomé e Príncipe, todos os... Guiné-Bissau, Guiné-Bissau, mandar. Então, Argentina, todos os países Portugal, onde houver possibilidade. Bolívia, Colômbia, Venezuela, que for países da América Latina, que a gente vai começar a fazer o contato com eles também. Sem dúvida. Então, nós agradecemos demais a sua participação. Não se esqueça de mandar para nós
a sua participação. Se você não estiver online com a gente, você pode escrever para a Missão Educar 2012@gmail.com, e o endereço para você conhecer melhor o trabalho do professor Odisseu Moreira, tudo que ele faz, todos os livros dele, as palestras que ele realiza, os treinamentos, é www.odisseumoreira.com.br. Estaremos com você aqui na próxima segunda-feira, às 18 horas, pela TV, e você pode assistir esse programa aqui quando você quiser, depois, né? Acessando a TV e procurando lá o Missão Educar, ok? Um grande abraço, professor. E lembrando, as perguntas que ficaram pendentes, a gente continua respondendo em outros programas, a gente não deixa de respondê-lo. Sem dúvida alguma, vamos fazer isso sim, com certeza. Ok? Um abraço então e até o próximo Missão Educar.